Oi a todos, boa noite. Vamos aqui ao nosso bate-papo de hoje. E estes têm sido dias assim em que muitas pessoas estão ansiosas, preocupadas, abatidas, com o psicológico abalado ante a tantas situações. Mas eu sempre tenho dito às pessoas que algo assim que a gente precisa estar sempre renovando em nossas vidas é a fé e a esperança. Porque de uma maneira ou de outra, todas estas coisas passarão. E passarão com certeza, porque Deus ele está no controle de todas as coisas, ele rege a história, tudo está sob os seus pés. Então é essa confiança que nós precisamos ter em Deus, porque passam todas as coisas, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Todas as coisas passam, diz o Senhor, mas Ele é fiel e Ele cumprirá cada uma das suas palavras. Todo esse bate-papo aqui, eu gostaria de começar lendo aqui um texto de Efésios. Depois a gente vai falando algumas coisas que eu creio assim que vão ser muito importantes para as nossas vidas. Em Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Mas Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Eu creio que a gente precisa entender um pouco mais o Evangelho de Cristo. Infelizmente, existe o costume de fatiar as coisas. Igual pega um bolo, um queijo, e corta em diversas fatias, e cada um fica com uma fatia. E parece que aquela fatia é como se fosse o todo. Porém, não é o todo, é apenas uma fatia. E o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é muito mais completo do que simplesmente algo que a pessoa está ali na mão e ele pensa que aquilo é o tudo. Quando a pessoa dá ênfase a um determinado ponto, ele acaba perdendo a plenitude. Esse texto aqui de Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3, que nós tivemos a oportunidade de ler, é apenas uma parte de toda a Escritura que nos fala sobre a abrangência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque às vezes a pessoa pensa, é o Evangelho do Reino, e dá ênfase ao Evangelho do Reino.
Outro diz, é o evangelho da cruz, e apenas dá ênfase à cruz. Mas nós precisamos entender que há toda uma gama de situações, há toda uma gama de entendimento do evangelho. Nós não podemos ficar presos a apenas uma parte, apenas um ponto, apenas uma fatia do evangelho. Precisamos abrir os nossos olhos. É como se nós tivéssemos uma grande roda e cada um quisesse levar a sua vida, conduzir o seu carro, digamos assim, apenas com um pedaço dessa roda. Cortasse ali uma fatia, um pedaço de um quarto, um sexto, ou um terço, ou 3/4, ou seja qual for a quantidade, não vai funcionar. Ela precisa estar cheia, ela precisa estar completa. Então nós precisamos buscar de Deus tudo, toda a plenitude de Cristo. E o centro de todas as coisas é o próprio Jesus Cristo. Não é estrutura de homens, não são dogmas que foram criados pelos homens ao longo das épocas. É Cristo, é a pessoa de Cristo. Jesus ele é completo em si mesmo. Então, quando a gente fala do Evangelho, nós precisamos compreender que existe muito mais do que simplesmente aquilo que nós conseguimos enxergar. Embora há alguns determinados momentos da nossa vida que a gente pode dar ênfase a um aspecto e a outra época em que a gente dá mais ênfase a outro aspecto, mas sempre tendo em consideração que o Evangelho ele é um todo. Porque o mesmo Evangelho que fala da remissão dos pecados, ou seja, que todos os nossos pecados foram redimidos em nosso Senhor Jesus Cristo, esse é um aspecto. Um aspecto é a cura dos nossos pecados. Nossos pecados foram redimidos por meio do arrependimento, da fé. Nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. Também precisamos entender que o Evangelho leva-nos ao discipulado. Jesus disse, ide fazei discípulos, batizando-os e ensinando-os. Então, o Evangelho também envolve o discipulado cristão, de nos tornarmos verdadeiros discípulos de Cristo. O que é um discípulo? É aquele que crê e obedece em todas as coisas que Jesus ensinou. E aí leva-nos a um outro aspecto do Evangelho, que é a cruz. Porque para nos tornarmos verdadeiros discípulos do Senhor, nós temos que tomar a cruz e seguir a Cristo. E a cruz nos fala de quê? De sofrimento, de morte, de renúncia, de entrega. Então, a cruz, ela também vai nos trazer um entendimento de um relacionamento. Nós temos um relacionamento. A cruz, ela é composta de duas partes. Existe a parte vertical e horizontal. Então, a cruz, ela nos religa a Deus. Jesus é o mediador entre Deus e os homens, e a cruz representa isso muito bem. E também existe um travessão horizontal. Jesus estava ali com seus braços abertos, e isso nos fala de um relacionamento horizontal que nós temos uns com os outros, o que nos leva a um outro aspecto do Evangelho, que é a comunhão dos santos. Que a igreja, ela é um corpo. A igreja não é um só membro. A igreja é um corpo. E o Evangelho nos fala isto, porque nós, ao sermos batizados, nós fomos batizados em um corpo. Então isso é muito mais importante do que simplesmente entendermos que é um batismo nas águas, de que é um batismo no qual nós fomos ligados a Cristo, na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição, na nova vida em Cristo. Esse é um aspecto muito importante, porque no batismo nós somos colocados em Cristo, mas somos colocados também no corpo. Então, passamos a fazer parte de um corpo. E esse corpo, ele vai ter alguns aspectos importantes, porque é a igreja do Senhor.
Quando a gente pensa na igreja, nós pensamos em tudo que diz respeito à igreja, a igreja universal, que é a igreja de todos os salvos, de todos aqueles que são de Cristo desde o início, desde antes do Novo Testamento, desde a velha aliança. Todos quantos foram salvos por Cristo e compõem a promessa. Aí vemos os patriarcas, vemos os profetas e todos os santos do Velho Testamento, unindo-se aos do Novo Testamento, compondo um corpo de Cristo. Então hoje, a igreja, essa igreja, é a igreja dos que já estão na glória, dos que estão hoje atuantes na terra, dos que ainda vão se converter. Então, é essa a igreja. E também olhamos para a igreja dentro de um aspecto, hoje, no planeta Terra, todos os salvos, toda a atuação do corpo de Cristo na Terra, nas diversas ações da igreja, que muitas vezes estão assim, divididos por cultura, por costumes, por línguas, raças, tribos, de todos os lugares da terra. Aquela palavra em Apocalipse que diz que através do sangue do Cordeiro foram salvos, foram lavados de todas as tribos, povos, língua, nação, todos. Então essa igreja, podemos falar dessa igreja hoje na terra. Aí trazemos para a igreja local. Aí vemos a igreja na nossa cidade. Mas a igreja da nossa cidade, ela também está dividida em diversas congregações, reuniões, diversas lideranças que atuam. Aí trazemos para a nossa realidade local, como igreja, aqueles irmãos que estão próximos a nós, com o qual temos comunhão, que nós conhecemos, que oramos de mãos dadas, que estamos juntos, que vamos na casa, que repartimos o pão, tomamos do mesmo cálice e que estamos juntos ali. Então esta é a visão da comunhão do corpo, isso é o Evangelho de Cristo também, a comunhão dos santos. E a gente entende que existe um reino. O Evangelho não é só aquele entendimento, o Evangelho do reino. Sim, é mais um aspecto importante que nós precisamos considerar. Muitos se apegam a isso como que se tudo que diz respeito ao Evangelho fosse o Evangelho do reino. O Evangelho do reino ele vai abranger estas coisas, como as outras coisas também abrangem o Evangelho do reino. Não existe exclusividade de apenas um aspecto. Existe uma totalidade. Então o Evangelho do reino aí nos traz o quê? O governo de Deus nas nossas vidas. Aí nos chama para o discipulado, nos chama também para o entendimento do serviço de fazer discípulos. Vemos a igreja exercendo essa obediência a Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e aí, olhando para esse aspecto, cai por terra toda a dominação humana, porque entendemos que sobre qualquer sobre qualquer líder, está o cabeça que é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo. Então esse é um aspecto importante também que precisamos considerar, que nos leva também a entender toda essa atuação evangelística da igreja. Quando a igreja está voltada para fora, quando a igreja está voltada para os perdidos, quando a igreja está preocupada com o ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então a igreja é evangelizadora, é a igreja que sai das quatro paredes, é a igreja que vai para o mundo, olhar para os campos que estão brancos para a ceifa. O campo é o mundo, são as almas, são as vidas. É a igreja que entende isto, que exerce o seu papel evangelizador neste mundo. E dentro disso entramos por um outro caminho, que é qual? É o do cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Jesus disse
que a religião pura e imaculada, né, está escrito lá na carta de Tiago, quero dizer, que a religião pura e imaculada para com Deus é servir os pobres, as viúvas, os necessitados, nas suas tribulações. Então a igreja que também vai aos doentes, que vai aos pobres e aos necessitados. Então é a igreja que estende as suas mãos, mas não apenas isto, mas é a igreja que vai até onde estão os necessitados. E nós vemos que isso é um aspecto cristão muito importante na história, porque vemos sempre a igreja cuidando dos enfermos, cuidando dos pobres, fazendo essa parte. Então é uma visão cristã muito importante hoje no mundo da solidariedade, do cuidado, da compaixão, da misericórdia. Muitos organismos existem que fazem esse serviço, mas não é tudo. Existem outros aspectos importantes que a igreja está inserida. Cuidar dos necessitados, dos pobres. Outro aspecto importante também da igreja, ou seja, do Evangelho de Cristo, porque agora trazemos a eclesia, trazemos o povo, os santos para dentro, é o aspecto da educação, do ensino. É a igreja que ensina, é a igreja que abre as escrituras e mostra a verdade, mas a igreja que também ela tem esse protagonismo na educação. Durante muitos e muitos séculos, quem era responsável pela educação, pelo ensino de modo geral, era a igreja. E isso foi entregue ao Estado. E aí, muitas das coisas se perderam e veio todo o humanismo, todas essas coisas que hoje querem tirar Deus do centro. Então a igreja, ela entregou ao Estado esse aspecto importante da sua vida, do Evangelho, que é a educação. Porque quando isso foi estabelecido lá no início, esse ensino, tem até o texto lá de Deuteronômio, capítulo 6, quando ensina a criança na sua casa, andando pelo caminho. E em Provérbios 22, 6 também diz, ensina a criança no caminho que deve andar, porque ainda quando for velho não se desviará dele. Então esse é um outro aspecto também da igreja, o da educação. Então o que nós aprendemos com isso? Que não existe um ponto apenas que a gente precisa assim dizer, esta é a verdade absoluta. Existe a verdade absoluta que é Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta é a verdade, a palavra do Senhor é a verdade na qual nós estamos firmes, mas as Escrituras, elas nos trazem uma realidade muito grande, por isso que a Bíblia não é um livro só, são 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento, são cerca de 40 escritores diferentes, escrita num período de 1.600 anos, homens de diversas estirpes, homens de diversas formações, inspirados pelo Espírito Santo, receberam a revelação e registraram aqui neste livro que hoje nós temos, que até você hoje ter acesso a estas escrituras é um milagre, é uma providência de Deus, porque esse livro foi o único livro que foi preservado na sua integridade e hoje está acessível a todos, em todas as línguas. Hoje qualquer pessoa em qualquer lugar da terra, ele tem acesso às escrituras na sua própria língua. E hoje ainda há uma facilidade maior. Você pode levar a Bíblia no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet, e ali você tem as opções das diversas traduções existentes, e você pode até buscar nos originais. Então, este conhecimento, isso foi entregue a nós assim hoje, para que não haja desculpas. A palavra do Senhor foi entregue, e nós a
temos. Então, em suma, o que nós estamos dizendo nesta palavra é que o Evangelho, ele é muito abrangente. Ele é o Evangelho evangelizador, é o Evangelho da cruz, é o Evangelho do discipulado, o serviço de fazer discípulos, é o Evangelho da comunhão, é a igreja que educa, é a igreja que assiste aos pobres, é o Evangelho de Cristo de uma maneira completa, muito mais até do que eu estou trazendo aqui nesses poucos minutos. E quando a gente vê que o Senhor nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis nele, significa que Ele quer trazer toda essa plenitude do Evangelho para as nossas vidas. E algo assim tremendo e maravilhoso que o Senhor nos deu para não nos deixar enganados é o Espírito Santo. Então, todo salvo em Cristo, ele tem o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, que não nos deixa enganados, que nos ensina, que glorifica a Cristo, para que Cristo realmente seja glorificado em nossas vidas. E quando hoje a gente olha o contexto mundial da igreja, nós sabemos que existe a igreja e existe a igreja. Por que existe a igreja e existe a igreja? Porque existem muitos que se intitulam igreja, mas ainda não o conhecem. Nós sabemos que existe as falsas profecias, existe o falso evangelho, esse evangelho que é hoje anunciado aí, o evangelho das ofertas, o evangelho da prosperidade, e nós vemos o personalismo de muitos líderes que ocupam o lugar de Cristo. Então não é essa a nossa igreja. E não é essa a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é aquela que é fundamentada sobre Cristo. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus disse, esta é a pedra sobre a qual edificarei a minha igreja. E esta igreja está edificada sobre a rocha eterna que é Cristo. Então, que Deus te abençoe, que esta palavra realmente traga entendimento e revelação ao seu coração. O Evangelho, ele é completo. E é este Evangelho completo que deve fazer parte da nossa vida. Embora em determinadas épocas possamos dar ênfase a um ou outro aspecto, mas sempre compreendendo que existe um todo e nós fazemos parte deste todo. Amém. Que Deus abençoe a vocês. Tenha, assim, uma paz em seus corações, de seguirem, de obedecerem e de viverem este verdadeiro Evangelho de Cristo. Que Deus os abençoe. Amém.